Desbravadores podem ter gostos e opiniões muito diferentes uns dos outros, podem praticar especialidades muito diversas, mas todo desbravador tem uma coisa em comum: todos eles gostam de acampamentos. Acampamento é a grande motivação do clube, é o grande evento do ano e acampamento especial se chama Campuri, quando muitos clubes acampam juntos e se encontram para recreação, espiritualidade e amizade. Campuri é uma daquelas loucuras do nosso clube, onde você, líder, trabalha o ano inteiro, sua camiseta, leva o clube com muito esforço para o Campuri, cansa muito, dorme pouco, mas volta para casa muito feliz e realizado. É um mistério, mas o Campuri é um dos segredos da motivação para os clubes. Você sabe como começou o primeiro acampamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia? O primeiro, aquele que existiu antes que existisse Clube dos Bravadores. Foi uma longa jornada desde aquele primeiro acampamento até os campuris modernos que você talvez já tenha participado. Essa é uma história incrível que nos ensina lições de perseverança, liderança e espiritualidade. Eu vou contar para você a história deste extraordinário líder que começou tudo isso. Mas antes desta história, eu vou pedir a você que deixe aqui a sua curtida nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, indique para os seus amigos e convide outros líderes e desbravadores para se inscreverem no nosso canal MDATube. Não se esqueça também de acionar o sininho de notificações aqui embaixo do vídeo para que você receba avisos de novos vídeos que vamos colocando aqui no canal. Pode-se aprender muito com a história dos acampamentos para juvenis e desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sua história se mistura com a própria história dos clubes desbravadores. Assim como as peregrinações do povo de Deus, esses acampamentos são repletos de histórias de oração, superação, liderança colocada sob prova, persistência e fé. A história do primeiro acampamento de verão, além de preceder os futuros acampamentos de clubes bravadores, nos serve como inspiração para que não desanimemos diante das dificuldades de estabelecer o programa dos desbravadores. Em 1926, o pastor Grover Fetke, secretário MV em Michigan, decidiu que era o momento para a igreja ter um programa de acampamentos de verão voltados a meninos e meninas. O pastor Fetke percebeu que muitos dos nossos meninos e meninas enfrentavam dificuldades com a guarda do sábado, dieta alimentar e outros princípios doutrinários participando de acampamentos de outras denominações religiosas, porque a nossa igreja não tinha um programa nesse sentido. Fetke levou o pedido de um acampamento muitas vezes à Associação Leste de Michigan, que sempre respondia negativamente. Mas depois de tanta insistência dele, a associação concordou em permitir, desde que a responsabilidade financeira fosse apenas de Fetke. Sem apoio, mas com a permissão da associação, o pastor Fetke recoltou a promessa de $200 de 2 membros da igreja. Finalmente, convidou o pastor Gordon Smith, secretário MV da União Lake, para ajudá-lo. Fetke encontrou um local para o acampamento no Lago Townline, de bela natureza, mas sem estrutura de camping ou para as férias. Havia apenas uma pequena e velha cabana que poderia servir de cozinha, mas nenhum local para dormir e Fetke não possuía barracas. John Hancock, historiador e pioneiro dos desbravadores, escreveu que o pastor Fetke era um homem baixinho, mas tão determinado que quando tinha uma ideia, ninguém podia detê-lo. Sabendo que a comissão na associação tinha expressamente determinado
que eles não ajudariam em nada, ainda assim Fetke procurou o presidente para pedir as tendas de evangelismo público emprestadas. A história diz que ele humildemente clamou pelas tendas como quem pede pela própria vida e comoveu o presidente, pastor J.F. Piper, que não só lhe deu as tendas, mas um caminhão da associação para transportá-las. Durante os preparativos, mais pessoas se uniram à equipe de Fetke para ajudar a cuidar das crianças durante o verão. Os agricultores deram muitos gêneros alimentícios e ajudaram a montar as tendas. Naquele primeiro acampamento, somente meninos participaram, devido à pouca estrutura que podia se oferecer. Durante a longa jornada ao acampamento, os pastores Fetke e Smith estenderam-se noite adentro percorrendo uma trilha que fez o caminhão atolar 2 vezes. Cada vez que atolava, um enorme esforço tinha que ser desprendido para descarregar tudo, aliviar o peso, desatolar e carregar tudo novamente. Você imagina o quanto o pastor Fetke e toda a equipe e os meninos chegaram cansados ao local do acampamento. Na manhã seguinte, muitos pais viram a situação precária e ficaram assustados com a possibilidade de seus filhos adoecerem, perderem-se no mato, se afogarem e até passarem fome. Desconfiados, muitos pais simplesmente levaram embora os seus filhos. E Gordon Fetke ficou com apenas 18 garotos naquele mês de junho de 1926. Apesar de tudo, aquele foi um acampamento maravilhoso, onde os garotos exploraram a natureza e se divertiram no lago. No entanto, um dia, quando o pastor Fetke tocou o apito para chamar os garotos, 3 deles estavam faltando. Depois de muito procurar, o temor de que o pior poderia ter acontecido chegou a todos, mas Fetke os achou depois de um tempo em plena segurança, deitados embaixo de uma plantação de amoras em um terreno vizinho, empanturrados. Fetke e os garotos também descobriram o poder da oração quando clamaram para Deus remover uma nuvem de mosquitos que ameaçava o local. Este primeiro acampamento virou notícia e deu oportunidade para outros surgirem, inclusive perto dali, em Julian, no acampamento dirigido por Guy Mann e John Mackin e o pastor Skinner, local onde surgiria a história e o nome dos desbravadores. Quando os desbravadores surgiram, não demorou muito para que os clubes tivessem seus primeiros encontros. Primeiro vieram as feiras, como em Dinuba, Califórnia, em 23 de setembro de 1951, até que em 1954 a ideia de campuris foi introduzida em Inglewood, no sudeste da Califórnia, evento coordenado pelo líder de jovens da associação local, Charles Martin, e seu associado, Harry Garlick. Antes disso, haviam ocorrido acampamentos com mais de um clube, mas ainda não no formato e com o nome de campuri. As primeiras experiências com os acampamentos de desbravadores estiveram presentes nos primórdios dos clubes e do entendimento deste programa por nossos pioneiros. Essas experiências, produzidas em nossos primeiros campuris, deram início a dezenas de outras que se seguiram diante do crescimento dos clubes, até que o fim dessa fase pioneira ocorreu com o amadurecimento do programa ao ser celebrado o primeiro campuri da divisão sul-americana, organizado pelo pastor Cláudio Bels em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, entre os dias 28 de dezembro de 1983 e 4 de janeiro de 1984. O programa do Clube Desbravadores deve muito do seu sucesso à experiência de contato com a natureza e o Criador, através dos acampamentos e dos campuris. Os acampamentos e campuris são o final e coroação de um processo que acontece a cada domingo nas reuniões de clube. Ele tem sido um dos grandes métodos de motivação para os clubes desbravadores. Os campuris têm sido um dos grandes métodos de evangelismo dos desbravadores, colheita de decisões, contato com o Criador e novas amizades. Seu legado
é inestimável. E tudo começou com a coragem de Grover Fetchke.